guys! Estamos de volta para mais uma videoaula da língua inglesa. Sou a professora Fabrícia Santos, professora de inglês do Colégio Força Máxima, e hoje nós vamos falar da unidade 22. O que nós vamos estudar na unidade 22? Nós vamos falar sobre os graus do adjetivo e do advérbio, ok? Primeira coisa que eu quero ver com vocês. Você sabe diferenciar? Você sabe quando você tem que utilizar o comparativo e quando você tem que utilizar o superlativo? Parece uma pergunta boba, né? Mas muitos alunos têm essa dúvida. Vamos lá. O grau comparativo você vai utilizar quando você quiser comparar um com o outro. Reparem aqui, eu tenho uma sala de aula, ok? Vamos supor que eu queira comparar a altura de um aluno com a altura de outro aluno. Então, eu posso dizer que um aluno é mais alto, menos alto, tão alto quanto. Então, nesse caso, eu estou utilizando o grau comparativo, ok? Agora, o grau superlativo eu vou utilizar quando eu quiser destacar uma característica, né, de uma pessoa, de um objeto, de algum animal, dentre um grupo. Aqui, por exemplo, se você observar a sala de aula, aparentemente quem é a pessoa mais alta da sala? A professora. Então, nesse caso, eu utilizo o superlativo, porque eu vou estar destacando a altura da professora em relação a toda a turma, ok? Então, comparativo, você geralmente compara um com o outro, tá? De alguma característica, em relação a alguma característica. E o superlativo, dentre um grupo, ok? Essa seria a diferença entre o comparativo e o superlativo, ok? Primeiro, nós vamos começar falando sobre o comparativo de igualdade. O comparativo de igualdade ele é bem fácil, até porque ele é dividido apenas entre frases afirmativas e frases negativas. Então, vamos lá. Quando eu tenho uma frase afirmativa, eu tenho o comparativo de igualdade. Eu quero dizer que alguém é tão alguma coisa quanto a outra pessoa. Então, eu vou utilizar as antes do adjetivo e as depois do adjetivo. Sempre que eu falar do adjetivo, pode ser um advérbio também, sem problema algum, ok? Olha o exemplo que eu coloquei. Joanne is as intelligent as Martha. Aqui eu estou dizendo que Joanne é tão inteligente quanto Marta. As duas estão no mesmo nível, ok? Então, essa vai ser a formação para qualquer adjetivo, tá? Se fosse o adjetivo tall, que é o adjetivo alto, Joanne is as tall as Marta, ok? Então, qualquer adjetivo comparativo de igualdade vai ser dessa forma que nós vamos fazer, utilizando as antes e depois do adjetivo. Quando eu tenho frase negativa, como que eu faço? Vamos ver aqui. Posso utilizar a mesma formação que eu acabei de falar para vocês, ok? Utilizando as antes e depois do adjetivo. Olha o exemplo. John isn't as handsome as Mike. Se fosse um adjetivo curto, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, a formação também seria a mesma, tá? John isn't as short as Mike. Então, qualquer adjetivo posso utilizar essa formação, tá? Agora, olha só. Na forma negativa, eu tenho uma outra opção. Eu posso utilizar so antes do adjetivo e as depois do adjetivo, ok? Então, ficaria John isn't so handsome as Mike. Or John isn't so short as Mike. Então, na forma negativa, as duas formações são possíveis, tá? As duas formações estão corretas. Só tomem cuidado com o seguinte, é só antes do adjetivo que eu utilizo so, ok? Depois continua sendo as, ok? Não esqueçam disso, tá? Uma informação importante para vocês. Em contextos formais, eu não diria Mary is not so intelligent as Joanne. Eu substituiria por Mary is less intelligent than Joanne. Porque prestem atenção. Se eu falo para você que Mary não é tão inteligente quanto Joanne, eu quero dizer que Joanne é mais inteligente, ok?
Então, nesse caso aqui, eu vou utilizar o comparativo de inferioridade. Eu posso dizer Mary is less intelligent than Joanne. Mary tá aqui, ela é menos inteligente do que Joanne. Então, num contexto mais formal, a gente prefere utilizar essa construção aqui, ok? Less than. A gente vai falar sobre ela com mais detalhes mais à frente, ok? Em seguida, vamos falar sobre o comparativo e o superlativo de superioridade. Então, vamos lá. No grau comparativo de igualdade, mesmo nível. No grau comparativo de superioridade, já é mais do que o outro, ok? E no superlativo é o mais. Vamos ver aqui as formações. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre tipos de adjetivos. Na língua inglesa, nós temos dois tipos de adjetivos. Adjetivos curtos e adjetivos longos. O adjetivo curto, que a gente chama de short adjective, é aquele adjetivo que possui uma sílaba. E o adjetivo longo é aquele que geralmente possui duas ou mais sílabas, ok? Então, só para ficar claro para você, a gente sempre vai ter que observar isso, tá? Então, vamos lá. Num adjetivo longo, eu vou utilizar no grau comparativo more than. More antes do adjetivo e than em seguida. Mary is more intelligent than Carol. E no superlativo eu utilizo the most. Mary is the most intelligent student. Mary é a estudante mais inteligente, ok? Então, se eu tiver adjetivo longo, eu vou utilizar no comparativo more than e no superlativo the most, ok? Adjetivos curtos são aqueles que geralmente possuem uma sílaba. Então, nesse caso aqui, no grau comparativo, eu vou acrescentar ER no final. Então, vai ficar Mary is taller than Carol, ok? Esse ER aqui, ele tem o mesmo sentido de more. Mas como o adjetivo é curto, eu não vou utilizar more tall, eu vou utilizar taller, ok? Eu acrescento ER no final. Gramaticalmente falando, essa é a formação correta, tá? E no superlativo eu acrescento EST no final. Então, Mary is the tallest girl. Lembra que na unidade passada, eu cheguei a comentar com vocês sobre isso na sessão de sufixo, que o ER, ele é um sufixo que expressa justamente o grau comparativo e o EST expressa superlativo, ok? Então, no grau comparativo e superlativo de superioridade, ok? A gente tem a diferença entre adjetivos longos e curtos, beleza? Lembra que no de igualdade eu falei que não tem diferença, a formação é a mesma. No comparativo e no superlativo de superioridade a gente tem essa diferença, tá? Então, repetindo, se for um adjetivo longo, more than no comparativo e the most no superlativo. E se for um adjetivo curto, eu acrescento ER no final, no comparativo, e EST no superlativo, ok? Em relação aos adjetivos curtos, a gente tem algumas observações. Vamos ver essas observações aqui? Se o adjetivo curto terminar em E, o que eu faço? Nesse caso, no comparativo, eu só vou acrescentar R no final. E no superlativo, eu vou acrescentar apenas ST. Se o adjetivo for curto e terminar em consoante, vogal e consoante, geralmente eu repito a última consoante e acrescento ER para o comparativo e EST no superlativo. Reparem o seguinte, big, que é o adjetivo, terminou em G, que é uma consoante, I, que é uma vogal, e B, que é uma consoante. Então, por isso que a gente chama de consoante, vogal e consoante, ok? Então, antes de eu acrescentar o ER no comparativo, eu vou repetir a consoante, ok? E no superlativo, antes de eu acrescentar EST, eu também vou repetir a última consoante. Reparem que as regras servem tanto para comparativo quanto para superlativo, tá? E por último, adjetivo curto terminado em Y precedido por consoante. Eu vou retirar o Y e vou acrescentar IR no final do comparativo. E se for superlativo, IEST, ok?
terminou em Y e antes do Y eu tenho uma consoante. Então, por isso que eu tirei o Y, ok? Did you know? Você sabia? Vamos ver aqui. Alguns adjetivos podem seguir as duas regras de comparativo e superlativo. Então, vocês sabem que a língua, ela é uma língua viva, é uma língua que ela é modificada, né, de tempo em tempo, ela sempre é atualizada, tudo depende do uso da língua, ok? Alguns gramáticos já aceitam as duas formas para alguns adjetivos, ok? Lá na apostila de vocês têm justamente isso escrito, tá? Então, por exemplo, handsome. Handsome, a gente está acostumado a utilizar no grau comparativo more handsome than, ok? Mas alguns gramáticos já aceitam você acrescentar o R no final, ok? Então, para alguns gramáticos, as duas maneiras já são aceitas para handsome. No superlativo fica the most handsome, ou então eu posso acrescentar ST no final também, tá? Agora, queridos, é aquilo. A gente está bem mais acostumado a utilizar more handsome than, ok? Essa é a forma mais comum, tá? Mas a apostila de vocês, como ela é atualizada, ela já traz essa informação para vocês. Porque possa ser que em algum contexto vocês vejam dessa maneira aqui, ok? Então, só para ficar claro, alguns gramáticos já aceitam, tá? Outro adjetivo que também já é aceito das duas maneiras é clever, ok? Então, você pode utilizar como se fosse um adjetivo curto ou pode utilizar more clever than, ok? As duas formas também são aceitas, tanto no comparativo quanto no superlativo, ok? Em seguida, eu tenho o comparativo e o superlativo de inferioridade. Pensem comigo, se no comparativo de superioridade eu vou dizer que é mais do que, no de inferioridade eu vou dizer que é menos do que, ok? Então agora a gente vai falar sobre comparativo e superlativo de inferioridade. Então vamos lá. No grau comparativo de inferioridade, tanto faz se o adjetivo for longo ou curto, a formação é a mesma. Eu vou utilizar less antes do adjetivo e than em seguida. Então, Mary is less intelligent than Joanne. Aqui eu quero dizer que Mary é menos inteligente do que Joanne, ok? Mary is less tall than Joanne. Mary é menos alta do que Joanne, ok? Tanto faz se o adjetivo é curto ou longo, a formação é a mesma. E no superlativo a mesma coisa, só que eu vou utilizar the least, o menos, ok? Então, Mary is the least intelligent student. Aqui eu quero dizer que Mary é a estudante menos inteligente. E utilizei também tall. Mary is the least tall student. Eu quero dizer que Mary é a estudante menos alta, ok? Então, essa é a formação do comparativo e do superlativo de inferioridade. Em seguida, nós vamos ver os adjetivos irregulares. Os adjetivos irregulares são aqueles que não seguem regra, tá? Cada um vai ter a sua própria forma de comparativo e de superlativo. Esses aqui a gente vai aprendendo conforme a gente for usando, ou então a gente tem que memorizar, ok? Good, que é bom, no comparativo passa a ser better than, e no superlativo, the best. Bad, que é ruim, passa a ser worse than, ou então the worst, no superlativo. Far, que é distante, eu tenho farther than, ou então further than. E no superlativo the farthest, ou the furthest, ok? Vamos ver aqui. Você sabe a diferença entre further e farther? Geralmente eles são utilizados no mesmo contexto, ok? Então, geralmente você pode utilizar tanto um quanto o outro, tá? Mas algumas pessoas utilizam de formas diferenciadas. Então, vou passar para vocês, caso vocês precisem algum dia dentro de algum contexto, tá? Então, vamos lá.
Algumas pessoas utilizam farther e farthest quando elas querem falar sobre distância física, ok? E no caso further e furthest, quando quer transmitir a ideia de além do que se espera, como se fosse uma ideia mais metafórica, ok? Então, como eu falei para vocês, algumas pessoas utilizam tanto um quanto o outro no mesmo contexto. Outras pessoas não. Outras pessoas já optam por utilizar com a quando for uma distância física, ok? Até porque aqui a gente tem far, eles mantêm a raiz da palavra, ok? E outras pessoas preferem utilizar com o quando for uma ideia mais metafórica, tá? Mas como eu falei para vocês, esse assunto não é uma coisa muito fechada, de é assim, não. Algumas pessoas utilizam tanto um quanto o outro, tá? Vamos ver aqui alguns exemplos para a gente entender melhor. Olha o exemplo que eu coloquei. How much farther is the amusement park? Aqui eu quero saber em relação à distância, tá? Quanto mais distante quão mais distante é o parque de diversões, ok? Então, nesse caso, a gente está usando para distância, ok? Já aqui eu tenho further topics will be covered next week. Aqui eu estou falando de mais tópicos, ok? Tópicos além. Então, nesse caso, já tem um sentido mais metafórico, ok? Exercícios que vocês farão nessa unidade. Vocês farão os exercícios da página 873 até a página 877, ok? Não deixem de fazer os exercícios para a gente poder praticar o que a gente aprendeu, beleza? Beijos, bons estudos para vocês. Até a próxima, queridos!